Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, 13ª vitória consecutiva, Santa Clara 1, Futebol Clube do Porto 2, mais uma vitória. Vamos fazer aqui a análise a este jogo da Liga NOS, 2 golos do Futebol Clube do Porto, um na primeira parte pelo Soares, aliás, e outro na segunda parte pelo Marega. Dragão 27, vamos aqui se calhar analisar o 11 inicial e lança um bocadinho esta nota, que é o facto do Futebol Clube do Porto e do Sérgio Conceição, eu acho, tentar surpreender as equipas para que as equipas não se apercebam sempre da forma como o Porto joga. Portanto, ele tenta sempre inovar um bocadinho, ou nas bolas paradas ou no 11 inicial. O que é que te pareceu este 4-3-3 que o Porto hoje apresentou no campeonato? Em primeiro lugar, para alguns senhores, diga 33. É o número que o Futebol Clube do Porto tem de pontos neste momento. Líder isolado. Líder isolado. Relativamente à questão que colocaste, o Sérgio, de facto, tenta inovar, mas inovar com base num trabalho muito apurado ao longo da semana. Porque cada jogo... Ao longo da semana ou dos dias que vai tendo, ou dos dias que restam da semana. Porque as operadoras não gostam, e neste caso a Sport TV, não gosta que o Porto descanse muito, portanto... Muito. Só convém que eles descansem quando jogam sempre atrás dos rivais. Mas, e nesse aspecto, de facto, o Futebol do Porto acabou por construir, ou melhor, o Sérgio acabou por construir uma equipa para este jogo bem montada, teoricamente, digamos assim, particularmente no meio-campo, e o meio-campo cada vez é o setor mais fulcral, aquele que ganha os jogos, não é? Como se costuma dizer, naturalmente que é toda a equipa que ganha o jogo, toda a equipa defende, toda a equipa ataca, toda a equipa está nos diferentes processos, mas o meio-campo do Porto até estava teoricamente muito bem montado. O meio defensivo, inegavelmente de grande valor, do Danilo, depois um box-to-box que era o Herrera, e um jogador também distribuidor de jogo que era o Otávio. O Oliver. O Oliver, peço desculpa, que supostamente até é um jogador que neste momento também defende melhor, tem de facto normalmente um passe muito preciso, mas depois vêm as vicissitudes do jogo. Claro. Normalmente pensa-se o jogo de uma determinada maneira e se calhar até se pensa muito bem, e ao mesmo tempo o Porto manteve uma coisa que foi esse 4-3-3, mas com dois avançados na mesma. Porque um Corona a subir numa ala, o Alex a subir na outra, e em Cunha os dois avançados, o Marega e o Soares. Claramente o Marega partia da direita, claro, não é? Claro. Mas mantinha no fundo um bocadinho esta ambiguidade, que podia ser uma ambiguidade favorável ao fluxo ofensivo do Porto. Mas na verdade falhou sobretudo um elemento, não é? E que tu até referiste muito isso ao longo da assistência do jogo, digamos assim. Tu referiste que de facto o Oliver... achamos que é um jogador, eu também partilho dessa opinião, pouco intenso, um jogador que lateraliza muito o passe, que acaba por não ajudar à verticalidade que é muito característica do jogo do Sérgio Conceição. Eu acho que é um jogador que é um bocadinho, de facto, contrassenso é um contrassenso no modelo de jogo do Sérgio, na forma que o Sérgio Conceição gosta de jogar. Eu já sei, o Oliver é um jogador que está nas boas graças dos adeptos. Eu não tenho problema nenhum em dizer que gosto muito do Oliver como jogador, como pessoa, mas eu de facto continuo também a dizer que a primeira grande época dele foi com o Lopetegui, e a partir daí nunca mais vi esse Oliver. E este Oliver não me agrada. Eu não gosto de ver o Oliver a jogar. Falham muitos passos mesmo. A única... coisa de jeito, aqui posso estar a ser um bocado injusto, mas que eu me lembro do Oliver fazer, é o remate que dá origem ao gol do empate. De fora da área, que ele festeja efusivamente, não põe em causa a atitude dele, mas e o Sérgio Conceição explica um bocadinho isso. O Porto precisa de coisas diferentes. O Porto precisa de um jogador que faça mais jogo interior, apareça mais entre linhas e dê, sobretudo, uma linha de passe
que desequilibre mais e joga mais pelo meio, portanto que saia mais da posição. Eu tenho um bocadinho uma explicação. O Oliver para foge isso. um bocadinho a isso, Se joga o permites. mais Se confortável. me permites, E acho que o Sérgio hoje voltou a insistir nisto. É um jogador. Eu acho que o Otávio era claramente para jogar de Sem início dúvida. neste jogo. Mas eu acho que há um bocadinho, talvez, esta explicação, uma possível explicação. É que o Oliver, no primeira época do Lopetegui, era um jogador que também se integrava muito bem nas jogadas de ataque. Pois, e não faz isso agora. E a única vez que ele fez isso foi quando precisamente rematou, porque Exato. de onde é que ele rematou? À entrada da área. Exatamente. Coisa que ele nunca procura essa posição. Eu acho que é quase uma situação de proteção para ele próprio. Ele saiu de um longo período de jejum em que não jogou. E agora, de alguma maneira, terá algum receio de arriscar, de falhar, de entrar até por vezes, em alguns momentos de drible, ou tentar o jogo em progressão, o jogo entre linhas. E ele, de facto, refugia-se um bocadinho atrás. É quase como um passador. Mas um passador desse género temos muito melhor que é o Sérgio Oliveira. Sim, para passos longos, para passos longos, não há melhor nesse aspecto. E até um jogador que também aprendeu a defender e um jogador que também que remata muito bem. E quando entrou, até foi das substituições que o Sérgio fez, que eu acho que não há nada a apontar ao Sérgio Oliveira, pelo contrário. Não. Já o Otávio acabou por entrar menos bem. Assim, não foi dos jogos mais felizes. Não pegou. Mas mesmo assim eu preferi lá ter o Otávio muito mais que o... E eu, sobretudo, eu ponho uma coisa, que é, digam, o Oliver já fez jogos, atenção, este ano já fez jogos, foi o melhor em campo, não tenho problema nenhum em dizer isto. Mas é, sobretudo, digam-me o que é que o Oliver acrescentou de perigo. Lembram-se de um lance, que foi o que eu referi. Sim. E foi porque apareceu ali, porque de resto, zero. E ele não acrescenta perigo. E é um jogador que, se é o criador de jogo, se é o criativo do meio campo, tem que criar desequilíbrio. Não cria. É um jogador que não cria desequilíbrio. E cria muito desequilíbrio a nível defensivo. Aqui também, dando aqui um bocadinho a palavra para o Santa Clara, que faz um jogo extraordinário. O Sérgio Conceição, afinal, tinha razão. Nós tivemos mesmo outro jogo de Champions. Foi este jogo. O Santa Clara, uma qualidade tremenda. Tremenda. Na segunda parte, que já lá vamos, o Santa Clara encostou o Porto às boxes do início ao fim. O Porto tem uma oportunidade, que é o golo. Não tem mais nada. Sim. Inacreditável. E o Oliver deixou-se engolir e absorver por esta força, por esta capacidade de antecipação, por esta rivalidade também que há entre o Santa Clara e o Porto, não é? Que isto é quase um Porto-Benfica, não é? Benfica B, vamos dizer assim. Até pelo símbolo, aquilo parece que estamos mais a jogar contra o Benfica que contra a coisa, e depois mesmo os adeptos assobiam tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto é um mini Porto Benfica, e o Oliver deixou-se engolir por essa força e por essa capacidade de resposta do Santa Clara. De facto, contribuiu para alguma vulnerabilidade do meio campo do Porto, que levou a que o Santa Clara fizesse o Santa Clara assim um jogo muito vertical, de muita dificuldade para o Porto, e também segundas bolas de verticalidade e de largura de ataque. Porque aí também os laterais do Porto não estiveram bem, particularmente o Corona, que eu nem diria que não esteve bem, mas Celso também não esteve bem. Mas o Corona foi muito submetido a um teste muito, muito difícil, que se calhar ele não estará preparado para enfrentar nesta fase, não é? Eu acho que o Corona, estamos ali a barrer a areia para debaixo do tapete. Eu gosto muito do Maxi a defender. Perde-se um bocadinho aquilo que o Corona nos estava a dar. Exatamente. Nos estava a dar, que era de facto, começava a ser o desequilibrador nas laterais do ataque do Porto, não é? Exatamente. Nas alas, neste caso. O Maxi, eu acho muito bem esta solução do Corona, mas só quando o Maxi estiver fatigado, que é um jogador que não pode fazer os jogos todos. Sim. Mas pode fazer alguns, agora não faz nenhum. E eu acho que é o que tu dizes, o Corona fica tão preocupado com defender que nem ataca com qualidade. Sim. Mesmo assim, acho que coisa deu 10-0 ao Alex Telles. O Alex Telles acho que é um jogador que ainda não vi o Alex Telles do ano passado, este ano. Não vi em nenhum jogo. Aliás, esta semana há declarações do Jorge, que é o jogador que veio do Mónaco, não é? Que está emprestado pelo Mónaco ao Futebol do Porto, que também já deu indicações de ser um jogador excelente, um grande lateral. De vez em quando joga. Por exemplo,
jogo da taça e pode que jogar o Porto perfeitamente. até, segundo as declarações do próprio, o esteve a preparar fisicamente porque ele não fez a pré-época com o Porto e parece estar agora num bom momento, portanto, se calhar também era de apostar e até mesmo Claro. para descansar o Alex. Exato. O Alex é ele e o Marega, mas o Marega, esse coitado, é um homem incansável. Incansável pelo esforço que tem, incansável porque parece que nunca se cansa, não é? Mesmo O Marega, literalmente incansável. façam-lhe uma estátua, pá. A sério. Eh, Aquela bola ao fim, que ele, ao minuto 92, que ele desata a correr contra a defesa deles, pá, é um me- jogador que deixa tudo e mais alguma coisa em Mesmo campo. assim, É acho que o Futebol do incrível. Porto entrou muito bem. Nisso eu faço uma leitura igual à do Sérgio. Acho que o primeiro quarto de hora do Porto podia ter 2, 3 golos, mas aí também falhou na finalização. E depois o Santa Clara foi sempre a crescer. Foi muito bom o Porto ainda ter chegado ao empate na primeira parte. Também, depois certamente também daremos uma palavra sobre a arbitragem, eu também gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Não tanto por gostar de falar da arbitragem, porque normalmente as arbitragens nunca nos são favoráveis e esta vez foi mais uma vez, isso sucedeu mais uma vez, mas não tanto por isso, mas porque gostava de me centrar mais no jogo e na qualidade do jogo e na atitude da equipa. Mas a arbitragem condicionou realmente o jogo. O jogo foi inúmeras vezes interrompido e, sobretudo, era interrompido quando o Porto tentava iniciar uma jogada. Portanto, faltas que acho que não são faltas, mas de um lado e do outro. Quer dizer, eram. Não é de um lado e do outro. Aí eu já Sim, não concordo contigo. mas O que- sucedeu muito mais interromperem lances do Futebol do Porto. Claro, claro. Eu já sei que isto vai ser uma semana com o Porto, isto é um escândalo, é todas as jornadas ajudado. Porque vai-se falar naquele lance que é um lance, no mínimo é um lance discutível. O lance do segundo gol do Porto, do Soares. Para mim estão os dois a fazer falta um ao outro e ganha o Soares que impõe mais o físico. Também se fosse falta, aceitava, não era escândalo nenhum. Mas e o resto do jogo? E o campo inclinado que este senhor mais uma vez criou a favor do Santa Clara? Isso é que normalmente fala-se num lance, num penalti, num fora de jogo, não sei o que, não sei. Para começar, o gol do Santa Clara, eu tenho quase a certeza absoluta que há fora de jogo. No jogador que se Uma entra. única E não visão há minha de uma fora de jogo. repetição, uma paragem ali. Eu gostava muito de ver esse lance. Se conseguirem arranjar, quem nos ouve até tinha todo o gosto em partilhar essa imagem. Mas isso lá está, são lances E há o capitais. E o próprio, resto o dos próprio lance lances? sobre o Herrera, que do meu ponto de vista é penalti, porque o guarda-redes falha a interseção e vai e suqueia, involuntariamente, Claro. mas suqueia a cabeça do Herrera. Mas há a suposta falta do Falta do Brahimi, não é? Brahimi. Antes, que dá um empurrãozinho, coitadinho, que isto aqui é Não, uma eu acho que ligazinha que não. então acabem com o futebol e instituam-se as regras do basquetebol, que o basquetebol é que não pode haver toque físico, Sim, não mas pode lá haver. está, o mais grave neste jogo é a quantidade de lances. Por exemplo, um lance muito simples, dar o exemplo, a última falta a favor do Santa Clara. Que falta foi? Dois jogadores a disputar a bola, falta a favor do Santa Clara. E um livre perigosíssimo a Perigosíssimo. acabar o jogo, mesmo para ver se o Santa Clara ao fim lá se acaba o pontinho. Como esse, foram 50 lances, todos a favor do Santa Clara. Pá, ele inclinou o campo de uma maneira inacreditável. Quer dizer, há um lance que o Marega leva uma primeira falta, assim leva uma falta e falta do Marega. É impressionante. Então o Marega, coitado, ele é uma coisa impressionante. Sim, nós até nos ríamos quando, Portanto, quando alguma falta era descortinada a favor do Porto, não é? não, ele inclinou claramente o campo. Uh, Mas foi um jogo muito mas sofrido. ainda aqui foi um jogo muito sofrido, foi. Há muito mérito do Santa Clara, volto a dizer. O Santa Clara tem muita qualidade, encostou o Porto às boxes. E na segunda parte, sobretudo, o facto de sair o Oliver não resolveu absolutamente nada. E acho que o Porto tem que ver esta questão. O Porto perdeu o meio-campo na primeira parte contra o Portimonense e perdeu o meio-campo hoje, até perdeu mais o meio-campo ainda na segunda Na segunda parte. parte. E acho que ali é um problema de dinâmica ou de apoios ao meio campo. Também estava um relvado chato, meio, não, o relvado meio levantado, portanto uma coisa ali um bocadinho
difícil de praticar futebol. Quem sabe só algumas toupeiras andaram por lá, não sei. Mas de facto aquilo estava um bocadinho com revolto e Estava, pesado. estava. Mas o Santa Clara, quer dizer, domina e controla completamente a partida. Eu digo sem problema nenhum, acho que até é uma vitória injusta do Porto. Justa pelo querer ganhar, Sim, pela pela atitude. atitude. Sim, mas pelo jogo jogado E não é. tu Não é. referiste O Porto não merecia ganhar referiste hoje, sinceramente. durante a segunda parte um aspecto muito importante. O futebol do Porto defende muito bem na sua extrema defesa. Defende, defende. E não é só a sua extrema defesa, consegue bloquear a sua grande área. A grande área do futebol do Porto é quase impenetrável, a não ser pelo jogo aéreo, não é? Volta a dar E, três nomes: Felipe, Militão e Casilhas, que faz três defesas o Casilhas extraordinárias. esteve brilhante. Em todos os momentos que tinha que intervir, foram todos momentos muito difíceis. Ele esteve É uma tripla de betão de ali. betão. Não De passa, não betão. passa nada. Passou no golo, até foi mais culpa primeiro do Alex Telles e depois do Corona, que deixa cabecear o Zé Sim, sim. Manel à vontade, Que não faz a compensação também a acompanhar o avançado. porque não é Porque os defesa laterais têm direita. que fazer isso, como é Claro. óbvio. Sim, nesse aspecto o Porto aí defende muito bem, mas o Porto tem que defender muito mais à frente, não é? Era o Marega e o Soares a Sem disputar dúvida. bolas como conseguiam, mas depois a seguir não havia. O O que o Porto até futebol do Porto até conseguiu consegue. fazer isso, peço desculpa sobre o Se calhar Porto, vamos mas falar da mesma coisa. um bocadinho no início da primeira parte fez isso. Fez uma pressão alta e quase que não deixava E jogar volta a conseguir fazer isso com a entrada do Sérgio o Oliveira, Sérgio que, Oliveira. ao Sem contrário do dúvida. Oliver, é um mal amado dos adeptos do Do Porto. Porto. Não sei porquê. Eh, Só graças a ele fomos campeões o ano Sim, sim. passado, naquela Mais um segunda bocadinho até volta. ia conseguindo um golo Um também. gol, é verdade, é verdade. Incorporou-se muito bem na Entrou frente, muito bem, ganhou um muito bem. canto, barrou o jogo do Santa Clara e também deu clarividência até no passe e Claro, tudo. E aí claro. o próprio Herrera também cresceu, curiosamente, que Sim, esteve muito apagado também na segunda é parte. verdade. Já temos também referido essa questão desta entrada um bocadinho precipitada na minha percepção, na minha interpretação do Danilo, um bocadinho o forçar o Danilo a jogar os jogos todos, o tempo todo. Acho que devia Ainda ser não está na sua melhor forma. mais gradual a integração do Danilo. Não está em causa, repetimos pela enésima vez, a sua qualidade, a sua dedicação, o seu E empenho. eu, a par do Alex Telles, ainda não ter visto como o ano passado, ainda não vi o O Danilo Danilo como o também. verdadeiro Danilo. Ainda não está esse Danilo. Não, Em não. jogo nenhum. Em Agora, jogo foi nenhum. mesmo assim um jogo de sacrifício e um jogo em que de facto se viu a união, se viu o caráter da equipa, isso é inquestionável. O Porto é capaz de se sacrificar, é capaz nesse aspecto, até é humilde na forma como joga também. Também. Como se costuma dizer um bocadinho na gira, também sabe vestir o fato macaco, sabe também. Sabe, sabe. Não tem peneiras, não é uma equipa com peneiras. Sim, sim. E mais uma vez, a par da última deslocação ao Bessa, foi mais uma vez, na altura foi o jogo da vida do Boa Vista, este também foi o jogo da vida do Santa Clara, Santa portanto, Clara, isso também é difícil e o Porto sai dos dois jogos com duas com duas vitórias. vitórias, Hoje valem os mesmo 3 pontos também. O é Boa Vista, indiscutível. nesse jogo, o Porto merecia claramente ganhar. Neste, eu já tenho mais dificuldade em dizer isso. Sim, É sim, um sim, jogo sim, sim, pouco sim. conseguido do Sim, Porto, muito sim, pouco conseguido, sim, sinceramente. sim. Também há cansaço, há isso tudo, não é? O Porto Indiscutível. jogou há 3 ou 4 dias, na Turquia, Na não é? E Turquia. depois foi para os Açores. Atravessou a Europa toda, mais do que a Europa, teve que Mais ir que a para o meio Europa. do Atlântico. Portanto, não é, também é desculpável, não é? Sim, E o Santa Clara estava muito forte fisicamente. É uma fisicamente muito equipa forte mesmo. que este ano pode fazer uma excelente Sim, temporada. Também agora falando sim. aqui sem ironias nenhumas. Muito Sem bom dúvida, futebol. particularmente no seu terreno, indiscutivelmente. Está assim terminada esta análise. Comentem connosco o que é que acharam do jogo, o que é que acharam desta partida, o que é que acham deste momento do Porto. Não esqueçam de subscrever no YouTube, no iTunes, seja por onde nos ouvirem, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, façam gostos e sigam-nos nas redes sociais também. E estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.